Chegou a hora da mensagem da palavra de Deus e hoje nós discorreremos sobre lições do reino de Deus. Mateus 18, quem achou diga amém. Verso 23 diz assim o texto: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar ao seu senhor, mandou então o seu senhor que a mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse lhe paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou ou perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram dizer para o senhor tudo o que houvera ocorrido. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda a sua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão a teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? É indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, teu Pai Celestial fará contigo, se não perdoardes dos teus irmãos as tuas ofensas. Diga amém. Tome o seu assento. A Bíblia diz que o reino dos céus, palavra interessante, o reino dos céus, pode ser comparado a esta parábola, igual a um rei que, e aí vem a história, que o quê? Um rei que olhou um dia, na hora de fazer as contas e acertar os seus acertos com os seus trabalhadores, dá-nos a entender, trabalhadores que recebiam alguma semente para plantar e depois então vinham trazer o que oferissem do plantio, da venda e assim sucessivamente. Ele veio e um dia esse rei vai fazer as contas pessoalmente. Deixa eu fazer as contas pessoalmente. Este rei veio pessoalmente, não mandou nenhum gerente.
E pessoalmente, quando ele veio, ele, no rigor que era necessário, ele começou a verificar que pessoa A, pessoa B, pessoa C, D, E, F tinham ido bem, mas que havia uma outra pessoa que não condizia com o que deveria ter ou deveria estar acontecendo. E ele então chama esta pessoa na frente dele e ele pergunta: cadê o dinheiro que eu lhe dei? Quero contas. Esse senhor olha para ele e diz: rei, eu não tenho o dinheiro para lhe pagar. O rei olha para ele e diz: ok, você não tem dinheiro para pagar. A lei diz que eu vou vender seu filho, vou vender sua esposa, aí no mercado, no comércio, e vou pegar isto e vou colocar aqui para abater a sua dívida, para pagar a sua dívida. Isso já acontecia naquela época. Pense há tantos anos nos profetas dos livros de reis, né? Já havia acontecido isso. Ele disse: ok, então, você não tem com o que pagar, então não tem jeito, alguém vai morrer. E a verdade é que aquele homem, então, resolveu a implorar misericórdia, generosidade, perdão. E ele implorava com todas as suas forças, é óbvio. Isso foi tão forte, que o seu senhor, o rei, se comoveu intimamente e disse: ok, eu já notei que você está me dizendo algumas coisas. Você não tem dinheiro, você não tem como pagar, você não pode viver sem sua família, você quer ter uma segunda chance? Ok, pode ir embora, sua dívida, ela não existe mais, vai embora. E a verdade é que aquele senhor levanta, vira as costas e vai. Era dia de acerto de contas. Entrava um, saía outro. Entrava um, saía outro. Entrava um, saía outro. E ficava um grupo do lado de fora, como na sala de espera. E quando esse homem sai para o lado de fora, ele encontra uma outra pessoa que igualmente deve a ele. Ele então faz uma conta simples e óbvia. Ora, eu não devo mais nada. Portanto, se eu não devo mais nada, o que eu receber passa a ser lucro real e absoluto. E nisso que ele encontra um que lhe devia. Ele olhou e disse: olha aí a minha chance. Vira para esse senhor e diz: cadê meu dinheiro? Esse senhor olha para ele e diz:
eu não tenho dinheiro. Mas eu não estou perguntando se o senhor não tem dinheiro, eu quero saber cadê o meu dinheiro. Não, eu não tenho. Eu vou entrar aqui para falar com o rei, que eu estou devendo para ele também. Não, você tem que me pagar. Mas eu não tenho. Você tem que me pagar. Não, mas eu não tenho. Ele olha então e diz: a lei diz que eu posso mandar vender sua esposa, seus filhos, ou, na pior das hipóteses, eu posso mandar você para a cadeia e eles vão trabalhar para mim, e do dinheiro que eles trabalharem para mim, eu vou descontando o que você me der. Esse homem chora desesperadamente e diz: moço, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Ele vira as costas e diz: isso não é problema meu, isso é problema do Senhor. Eu quero o meu dinheiro. Isso tudo está acontecendo na antessala de onde houvera ocorrido minutos antes o problema com o rei. Os servos do rei ficam sabendo daquilo, correm no rei e diz: rei, o senhor não vai acreditar no que está acontecendo. O rei diz o quê? E eles contam. O senhor lembra aquele homem que o senhor acabou de liberar tudo, agora que o senhor podia isso, lembro. O senhor não acredita que aí do lado de fora tinha um que devia para ele também? Ora, o coração do rei é óbvio que pensa assim: que bom, a minha boa atitude gerou reflexo. Quizá o rei vira e diz: e ele também perdoou? Não, rei, ele não perdoou. A lei está do lado dele. E ele mandou prender o homem. O homem está preso lá na cadeia. Os soldados estão levando. Esta história seria quase perfeita no ponto de vista humano se a gente visse o rei exaltar e o rei diminuir. O rei não faz isso. O texto diz: olha, ele tem esse direito e eu não posso tirar o direito dele. Mas eu posso fazer valer o meu. Mande ele entrar aqui. Ele volta. Senhor, é o senhor que passou aqui agora, que eu liberei, você não precisa pagar mais nada, isso. É, sim, senhor. Muito obrigado, rei, estou muito satisfeito, o senhor foi fantástico comigo. O rei olha para ele e diz: eu sei que eu fui fantástico com você. O problema, miserável, é que do lado de fora tinha um que precisava do mesmo que eu fiz por você. E você sabe que você não fez. O rei, na entrelinha, diz para ele: eu não posso perdoar a conta dele. Você está certo, ele merece ir para a cadeia. Mas eu não preciso deixar você viver em paz.
porque eu tenho poder para te perturbar. A Bíblia diz que o Senhor chama os atormentadores. Eu não sei o que é atormentador, deve ser uma coisa muito horrível, né? Eram empregados do rei. Chama os atormentadores, vem cá os atormentadores. E os atormentadores vieram, está aí no texto. E a Bíblia diz que esse Senhor disse assim: a partir de hoje vocês tomem conta desse moço. Tomem conta de tal forma que enquanto tiver o último centavo de dívida, não deixem ele ter um pingo de paz. Vira para ele e diz: passar bem, Senhor. Ele sai da presença do rei, levando para casa os atormentadores do rei. Não tem fim de história, a gente não sabe. A gente não sabe se ele conseguiu pagar, e a gente não sabe quanto tempo o outro ficou na cadeia. Não tem na história, acabou. O que ficou desta história é o princípio que Deus disse que o reino dele acontece. Lembra-se que lá no início eu disse, o texto sagrado diz assim: assim é o reino dos céus, certo rei. Toda parábola que você vê, assim é o reino dos céus, ou assim poderia ser dito o reino dos céus. Não se amarre ao texto, descubra os princípios básicos e salutares do texto. Qual o princípio salutar desse texto? Você só merece ter paz se você gera paz para a vida de alguém. Como você pode querer uma coisa que você não dá em volta? Como você pode querer que entreguem para você aquilo que você não aceita entregar para alguém? Como você quer ser curado se você vive deixando gente doente? Como você quer ter misericórdia se você não exercita misericórdia? Como você quer ser alvo da generosidade se você não exercita generosidade? Há uma coisa muito difícil na vida chamada puxar freio de mão. Como assim, pastor Samuel? Vou explicar para você. Se você quer ganhar todo dia, você gera para andar perto de você gente que vai querer ganhar todo dia também. O detalhe é que em algum momento essa pessoa vai querer ganhar de você. As pessoas vivem na lei de Gerson. Quem é mais antigo lembra da lei de Gerson. Tem que levar vantagem em tudo.
E como o mundo é dinâmico, esses dias atrás eu fui falar de lei de Gerson para uma pessoa, e a pessoa perguntou: o que é isso, pastor? Eu falei: não vou tentar te explicar, que eu acabei de descobrir que eu estou muito velho. Tem que levar vantagem em tudo. Eu aprendi no decorrer da vida a conhecer pessoas que começam uma discussão, e não importa o que ocorra, a última palavra tem que ser desta pessoa. Nem que seja para sair falando de voz baixa. Sabe o Muttley do Dick Vigarista? O Dick Vigarista era o coitado do Muttley. E olha que ele era ruim, hein? Pessoas que insistem em viver uma vida de que eu tenho que ganhar. Eu vou querer te ensinar uma coisa aqui hoje. Quer aprender algo? Nós, os campeões, estamos acostumadíssimos a perder. Não gostamos, mas aceitamos. A gente diz assim: não dá para ganhar todas. Faz parte da vida. Pastor, o que nos diferencia, ou nos diferencia, é que nós entendemos isso e nos levantamos com mais forças para continuarmos. Se você estipular na vida que tudo tem que ser do seu jeito, você está estipulando o quê? Os outros não têm direito a viver. Mas não entendi, pastor. Simples. Se tudo tem que ser com a sua cara, vamos dizer que essa senhora, com todo o respeito que eu lhe tenho, como é seu nome, querida? Isso. Dona Patrícia, senhora Patrícia. Se tudo no mundo, a dona Patrícia decidiu o seguinte: todo mundo tem que andar de amarelo, que eu só gosto de amarelo. As pessoas querem viver egoisticamente, pensando em si, e determinando assim: ou é assim ou é assado. Não é nem assim e nem assado. Pode ser bem passado, pode ser ao ponto, pode ser cru. Como você pode exigir de Deus o que você não entrega para Ele? Como você pode manter relacionamento com Deus se você diz: eu faço, o Senhor aceite, se quiser, eu sou assim? Você precisa aprender palavras fantásticas na vida. Olha que palavrinha linda, maravilhosa. Oh, que coisa, olha, vou dizer para você, não tem uma palavra tão bonita que nessa, não. Você quer ver? Diga para alguém aí, diga: tá bom. Ô, palavrinha boa, expressãozinha boa. Ô, irmão, de vez de brigar tanto que nem louco, por que você não aprende esta frase? Tá bom. Quer ver outra expressão maravilhosa?
valeu. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, valeu. Olha a outra, ok. Diga assim, ok. Olha a outra, interessantíssima, diga assim, ó, depois a gente vê. Quer ver uma outra maravilhosa? Diga para quem assim, você tem que dizer para alguém, diga assim, a gente poderia falar sobre isso mais tarde? Irmão, você já imaginou tantas brigas que você já entrou na vida porque você não disse essas palavrinhas? Tá bom, depois a gente vê. Posso falar com isso mais tarde com você? Valeu. Não, mas tem que ser, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. Não tem que ser. Pedra e concreto não foi feito para brigar com cabeça. Eu nunca vi uma cabeça derrotar um concreto. Alguém já viu? Vai, é menos uma cabeça na terra. Quem aqui é casado? Faz assim para me ver. Obrigado. Diga assim, estas palavras são para mim. Estou falando para mim também. Quem aqui tem pai vivo? Olha uma outra palavra linda para você falar para o teu pai. De vez de você chamar ele de burro quadrado, por que você não fala assim, pai, o senhor pode até estar certo. Você não disse que ele está certo, ele pode estar errado, mas você desviou o foco da briga. Pastor, eu quero viver um milagre urgente e desesperador na minha vida, ok? Para quem você está sendo um milagre? Tem que haver na nossa vida, senhores e senhoras, na nossa vida tem que haver um tribunal único e especial. Tribunal do travesseiro. Você tem que olhar para trás e, ao colocar a cabeça nele, não querer dizer eu sou santo, porque santo só Deus, nenhum homem, nenhuma mulher na terra é. Nunca o quê? Você nunca pecou? Mentiroso, mentirosa. Claro que já pecou e não é pouco. Mas você tem que pôr a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu sei que eu fui generoso com muita gente e que no dia do julgamento, Deus vai imputar esta generosidade para me julgar. Aquele homem poderia ter feito uma campanha, né? Com campanha milagre urgente. Ótimo, entrou. Saiu. Gente, o meu milagre aconteceu. Quando ele saiu na porta, o dono do milagre, que era ele, poderia ter sido milagre para alguém. Mas ele simplesmente disse, eu quero milagre, mas eu não farei milagre, não ajudarei ninguém para ter o seu milagre. Eu preciso que Deus intervenha na minha causa, mas eu te diria que 90% das vezes da Bíblia, sem medo de errar, Deus usou seres humanos para fazer os milagres. Você pode ser alvo do milagre de Deus, mas pode ser que quem esteja do seu lado esteja precisando do milagre que está na sua mão.
Gente, eu estou falando para vocês uma verdade. Pensa numa luta. A coisa mais difícil na vida de gente é usar a frasezinha perdi. Isso é renunciar ego. É dizer assim, eu não sou o todo-poderoso, o mundo não é do meu jeito. Você dizer assim, valeu. Fazer o quê? Você quer ganhar todas na briga do seu casamento? Prepare-se para perder o casamento. Quer brigar todas, ganhar todas com o seu patrão? Prepare para perder o emprego. Quer discutir com o policial quando ele parar você de madrugada? Prepare para ir preso. Quer falar para o médico, o senhor não está certo, eu é que sei? Prepara para morrer. Nós não podemos ficar pensando que isso aqui é um castelo de mágica. Não! O mais difícil milagre que existe, senhores, é o milagre de tratar coração. O que esse homem exigiu, que o rei exigiu, não foi o dinheiro de volta. Que dinheiro de volta? Ele não estava nem aí com isso. O rei tinha dinheiro de sobra, mas o rei se chateou, porque ele disse, pensei que tinha te ensinado a ser generoso, não consegui curar seu coração. Quando não há cura de coração, não há cura de comportamento, e quando não há cura de comportamento, não há razão pela qual ser vitorioso valha a pena. Pastor, o senhor está me dizendo algumas coisas, como muitos dos meus milagres não ocorreram porque eu não aceito as coisas, ou que as coisas possam ser um pouco diferentes? Sim. Há muitos milagres que vocês não receberam até a data de hoje, e muitos dos senhores não vão receber. Sabe por quê? Porque você é um poste de concreto duro que não tem quem mude. Você vive sendo perdoado, mas você não sabe o que é palavra perdão há muitos anos. Você vive sendo bem tratado, mas você não sabe o que é tratar bem há muitos anos. Você é dono da razão, e até a razão não tem razão com você. Você é simplesmente o poço da sabedoria. Você é o suprassumo da inteligência. Você é o ser humano que, quando Deus fez o mundo, após 6 dias, deu uma paradinha, pediu para você dar uma corrida no mundo, e no 7º voltar para dizer o que ele tinha errado. E o mais engraçado, você voltou e conseguiu achar um monte de defeitos no que ele tinha feito. Diga comigo, se eu quiser receber que eu preciso, eu tenho que entender que há muita gente que precisa receber o que eu tenho. Quer abrir mão do que você tem? Prepare-se para que Deus possa abrir mão do que Ele tem para você. Se você não servir para abençoar alguém que vai vir na escala da vida, prepare-se para andar com atormentadores na sua vida.
atormentadores. Se tem uma coisa ruim é tormento, não é não, gente? É princípio. Você enche os Pacová vai te encher. Se é perdoado e não perdoa, a conta vai pendurar de novo. Você quer milagre, mas não quer que ninguém viva o milagre? Deus tem um princípio que Ele determinou e Ele não abre mão dele. Eu te abençoo, desde que, quando você for abençoado, você encontre alguém para abençoar também.